Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, quarta-feira, dia daquele vídeo que a gente faz sem enrolação. E a pergunta de hoje é sobre Vale. Se agora já está no momento bom de comprar Vale. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui a tela do Trademap porque eu estou começando a receber muitas dúvidas com relação a ela. Porque aqui em janeiro de 2023 ela bate R$ 94 e hoje a Vale está aqui a R$ 65,94. Então as pessoas ficam querendo saber, né? Será que agora já vale realmente a pena comprar a Vale, sim ou não? E a gente vai ver nesse vídeo de hoje a visão de curto prazo e a visão de longo prazo. Então fique com a gente. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comente ali embaixo se você acha que vale a pena ou não comprar Vale e depois da vinheta a gente já começa. Bom, a Vale hoje ela tem dois negócios principais que a gente pode dizer. Um deles é o negócio core dela, que é um negócio que gera já a caixa, que gera a receita, que gera esse lucro todo que ela acaba distribuindo em termos de dividendos, que é a parte de minério de ferro. Ou seja, ela extrai minério de ferro das minas que ela tem aí em volta do Brasil, e aí a maior parte desse minério ela pega e exporta lá para a China. E ela tem um outro negócio que é um negócio de metais básicos que está voltado para a transição energética, que é o aumento de produção de níquel e o aumento de produção de cobre, principalmente focando na questão dos veículos elétricos e da maior necessidade de energia no futuro. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: essa segunda parte ela ainda é muito pequena em relação ao minério de ferro. Então, se você quiser saber se agora, no próximos 6 meses, no próximo ano, a Vale vai subir ou não, você tem que olhar o preço do minério de ferro e principalmente para onde ela vende, o preço do minério de ferro na China. E aí eu vou mostrar aqui o gráfico que eu costumo acompanhar, que é o gráfico do site chinês, tá? Que mostra aqui a oscilação do minério de ferro. Talvez a maior dificuldade para vocês verem é o seguinte: lá na China vermelho é para cima e verde é para baixo, tá? Porque lá vermelho é uma cor que inclusive as mulheres usam no casamento, tá? Então a gente tem aqui que é o seguinte, ó, lá atrás em 2018 a tonelada do minério de ferro de 62% de teor, ela estava girando aqui em 450 yuans, mais ou menos. Aí teve o acidente de Brumadinho da Vale, e aí chegou a bater aqui quase 900. Então, para a Vale, ela teve uma perda de produção por causa de Brumadinho, está tendo que pagar um monte de indenização, mas o preço pelo menos subiu. Então, ela não sentiu tanto. Ela e a Rio Tinto são as duas maiores produtoras de minério de ferro do mundo. E aí, esse preço se mantém mais ou menos constante até chegar o Covid, né? Quando começa a reabrir as fábricas lá do Covid, a gente vê aqui uma alta muito forte, chegando a $1.358 ali em fevereiro, março, abril, maio, junho de 2021. Foi nessa época que a Vale acabou reportando aqueles resultados maravilhosos e que ela chegou a encabeçar listas de maiores empresas pagadoras de dividendos no Brasil e no mundo também, né? Por quê? Porque os preços estavam muito altos. E aí depois a gente teve uma queda, ainda teve uma alta aqui de preço por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia, e você vê que hoje ela está mais ou menos nesse patamar. Hoje, por exemplo, agora, ó, quando eu estou vendo, ela está a 698, 699 yuans por tonelada de minério de ferro. Isso dá alguma coisa em torno de $100, que é um ótimo preço, é um preço que a Vale consegue trabalhar muito bem. Para vocês terem uma ideia, o all-in cost da Vale, né, que é aquele custo já somando inclusive os investimentos que ela precisa fazer, hoje está girando aí em torno de $58. Soma custo de exploração, caixa, soma frete, soma investimentos, soma depreciação, soma tudo isso, tá? E aí você tem ali uns $58 mais ou menos. Então, quanto mais for aumentando o preço, melhor para a Vale, mais lucro ela deve ter. Quanto mais for diminuindo o preço,
menos lucro ela vai ter, ou ela vai precisar ficar mais eficiente, vai conseguir jogar isso para baixo aí dos 58 dólares. Tá? O câmbio também influencia, né? Porque a Vale tem muitos custos fixos em reais, e aí se o real ele se valoriza frente ao dólar, um gasto, por exemplo, de 1 milhão de reais, hoje é 200 mil dólares. Se o dólar cair para 4, ele vira 250 mil dólares. Então ele fica mais caro, mesmo sendo um custo fixo em reais. Então o câmbio vai influenciar um pouco, mas principalmente o preço do minério de ferro. Esse é o principal ponto se você acredita no curto prazo. Agora, eu gosto de analisar empresas no longo prazo, né? Eu, por exemplo, eu coloquei Vale aqui na carteira do YouTube em 2016, quando ela valia 15, 16 reais. Hoje, no preço ajustado, deve ser 11, porque ela já pagou um caminhão de dividendo, ela já pagou mais do que esses 15, 16. Lá na carteira do Indicações, a gente botou ela a 30 e pouco em 2017. E também ela já pagou um caminhão de dividendo, valor lá ajustado, hoje eu nem lembro qual é, deve ser uns 30 abaixo, por exemplo, né? Ou talvez 28, 27, enfim, né? E quer dizer, e ela vai continuar crescendo. O que você precisa ter em mente é que ela não vai crescer tanto quanto outras empresas, tá? Mas ela vai continuar crescendo. Então aqui eu vou mostrar alguns pontos que são importantes para que você tenha ideia do que a Vale ela pode fazer nesse período. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Ela lá atrás, antes do acidente de Brumadinho, ela tinha 385 milhões de toneladas ou 385 megatoneladas de produção de minério de ferro. Tá? E aí acabou tendo problema de Brumadinho, a operação em Minas Gerais teve uma queda muito forte, de 191 para 113 mais ou menos. Tá? Aqui ela já está tirando a operação Centro-Oeste que foi vendida ao longo desse período. Aí a gente tem a S11D que é lá no norte em Carajás, ó, indo de 58 para 73 e agora em 2022 em 70. Então o que aconteceu? Caiu de 385 para 302 e aí agora 310. A ideia da empresa não é chegar logo aqui em 385, porque senão ela pressionaria aquele preço para baixo. Porque hoje a China não está tão forte assim, ela não está crescendo tanto assim. Então a ideia da Vale, nesse sentido, é crescer aos poucos. Você vai ver que 2023 vai ser entre 310 e 320, 2026 340 e 360 e aí em 2030 voltar àquela produção anterior. O que está mudando aqui? O que muda principalmente é o teor médio de ferro das vendas. Tá? Por quê? Porque o mercado ele vai querer cada vez mais teor, porque o mercado hoje ele quer empresas mais verdes, empresas que poluem menos o ar. Então essa diferença de teor a Vale consegue entregar. Só que outras empresas elas não vão conseguir fazer isso com uma facilidade tão grande assim. Tá? Então esse é o ponto de diferenciação da Vale em relação às outras. Agora, talvez você ache que isso é bobagem. Olha só a diferença de preço, por exemplo, tá, de um aglomerado RD que tem 68% de teor de ferro e muito menos de enxofre, que é o que polui o ar, e, por exemplo, um classe 2 que é um fino de baixo teor de 58% de ferro, que a Vale ela não entrega tanto disso aqui, ou acho que ela nem entrega mais. A gente vê aqui ó, que é uma diferença de 125 dólares. Tá? De spread de preço. Por quê? Porque esse aqui tem 95 dólares acima desse 62% de ferro e esse aqui tem 30 dólares abaixo do 62%. Então, hoje a gente viu aqui que está em torno de 100 dólares. Só que se a Vale conseguir entregar o de 68%, pode ser que ela consiga 95 dólares a mais. Se for esse aqui, 75 dólares a mais. Então ela começa a conseguir ganhar mais, ela consegue aumentar a margem. Ou seja, em um negócio comoditizado, ela ao longo do tempo, ela pretende fazer o quê? Ela pretende se diferenciar, o que é muito difícil uma empresa conseguir. Ela vai conseguir graças ao minério que existe no solo brasileiro, a essa exploração, e ela vai conseguir também graças aos processos que ela tem. Tá? É claro que ela não vai conseguir entregar tudo 68%, a gente viu lá que a meta é chegar em torno de 64% de médio,
mas isso já vai dar uma diferenciação aqui de uns 20, 16, 17 dólares, o que já é muito interessante em termos de rentabilidade. Outra coisa que é importante da gente ter em mente é o seguinte, é o crescimento de demanda de aço. Você vai ver que o crescimento de demanda de aço não é tão grande assim. Você vai ver que vai sair de 2021 de 1955, né, megatoneladas de aço. E você vê, a Vale produz ali 310, né? Ela produz 16%. A Rio Tinto deve produzir 330. Ela deve produzir outro, né? As duas juntas é 1/3. E deve chegar em 2095. Então também não adianta a Vale aumentar que nem uma doida a produção dela. E você vê aqui que o que está acontecendo? Cada vez menos produção de gusa, cada vez mais produção via sucata, porque você recicla, você tem economia circular, só que no momento que você tem essa economia circular, você acaba tendo disponibilidade de sucata de baixa qualidade, e aí você precisa estimular a demanda por HBI, que é um processo, uma tecnologia que você pega uma de baixa qualidade e você transforma em alta qualidade, que é o que a Vale vem se especializando aqui. Mas veja, isso tudo é para 2030. Tá? Então isso tudo vai demorando, ela vai aparecer aos poucos nos resultados da Vale. Você vai começar a ver que ela vai ter um aumento ao longo do tempo. E aí aqui a gente vê essa transição, né? Aquele ferro gusa ali, ele vai reduzindo a demanda ao longo do tempo, enquanto isso vai aumentando a demanda de aglomerados e granulados e aglomerados de RD. E a Vale, ela tá querendo investir exatamente nisso aqui, porque ela tá de olho naquele gap que a gente viu ali de preço, porque aqui ela vai conseguir mais margem no futuro. É claro que ela vai acabar gastando mais nesses processos também, então deve ter um aumento de custo, mas que vai ser compensado por essa diferenciação. Inclusive ela fala aqui, né, que ela vai fornecer 100 milhões de toneladas de produtos aglomerados em 2030 ou para frente. E é esse que é o grande foco da empresa, sair de 33 e ir para 100 aqui, que é o foco dela. O segundo foco da empresa, que eu acho que é importante, é a questão da transição energética. E aí a gente vê aqui ela aumentando a produção dela de níquel, saindo de 4 milhões de toneladas para 6,2, e a de cobre saindo de 29,9 para 37,4. Na verdade, isso não é a demanda dela, essa é a demanda do setor como um todo. E aí ela vai crescer a produção dela, para ela conseguir chegar nesse ponto aí de entregar cada vez mais, né, o níquel e o cobre também. Então ela tem as metas dela. Esse aqui talvez seja o ponto do futuro. Hoje, se você olhar, você vai ver ali que metais básicos tem 1/7, 1/6 da receita. No EBITDA, às vezes, nem isso que chega. Então, minério de ferro ainda vai ser a bola da vez, provavelmente até 2030. Mas as avenidas de crescimento da Vale são, né, olhando o longo prazo, você conseguir aumentar um pouquinho de nada minério de ferro, você conseguir aumentar o teor, que vai fazer com que ela cresça a margem que ela tem no minério de ferro, e principalmente você aumentar a produção de níquel e mais ainda a de cobre. A de cobre é que vai subir muito a produção da Vale. Então, são esses os pontos que tem de Vale para crescer. Agora, a minha opinião. Você acredita que a Vale vai trazer um crescimento absurdamente grande? Eu acho que não. Tá? Ela é uma empresa que tem um crescimento ali que ela já é muito grande. Vocês viram ali que a demanda por aço não vai crescer tanto. Então, se ela crescer muito rápido, o preço cai e aí a lucratividade, a rentabilidade dela diminui. Tá? Então, ela vai conseguir entregar mais ou menos, tá, o que uma empresa mais ou menos consolidada ela entrega. Deve entregar aí o que? Uns 15% ao ano. Então, se você comprar agora 65, provavelmente em 5 anos, ela deve dobrar de valor, mais ou menos. Tá? Se a gente pensar 2030, talvez ela vai conseguir aí chegar em uns 180, 200 reais. Mas não vai ser nada tão expressivo assim. Pode ser expressivo em algum momento que suba muito o preço do minério de ferro, suba muito o preço do níquel, suba muito o preço do cobre. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de vender
a Vale quando tem uma alta muito forte, né, do minério de ferro, igual a gente viu que aconteceu ali em 2021. Em algum momento o mundo vai dar um sobressalto e aí tem uma alta absurda do minério de ferro. E quando eu gosto de comprar Vale? Quando tem uma queda do minério de ferro, como essa que aconteceu agora. Tá? Então, começar a montar a posição em Vale, não vejo problema nenhum nesse ponto. Se cair mais, ótimo, porque o mercado ele demanda aço, o mercado não vai parar de demandar aço, e você faz aço via sucata ou via minério, como a gente viu aqui, e além disso a Vale também já está olhando outras frentes de negócios também. Gosto da compra da Vale, só que ela não é uma ação que vai te deixar milionário ou bilionário. Abraços, bons investimentos, não deixe de assistir os nossos vídeos todas quartas e sábados e também não deixe de seguir a gente lá no Instagram, @dica de hoje, _7. A Vale é uma empresa muito grande, desculpa, o vídeo hoje ficou maior do que eu costumo fazer. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.